Eu que agradeço, né, o convite, por poder compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências nessa área que eu venho trabalhando há mais ou menos 5 anos, né, então quero, né, nessa palestra aqui, nessa apresentação, passar para vocês um pouco sobre qual seriam as etapas básicas para uma análise de trajetórias e também mostrar alguns experimentos e alguns trabalhos que a gente já fez no nosso grupo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Fabiano Baldo, professor do departamento quase 10 anos, né? Então, que eu estou 9 anos já no departamento. E então, nesse tempo, né, nesses últimos 5 anos, eu me dediquei mais a essa área de pesquisa, né? Então, sumário, introdução, formalização um pouco, né, dessa ideia do que é uma trajetória. Depois o que, né, eu enquadro aqui como fase de processamento de análise de trajetórias, né, pré-processamento, análise e pós-processamento. E algumas aplicações, como eu comentei, que são parte dos trabalhos que a gente já realizou no nosso grupo de pesquisa. Bom, antes de devidamente fundamentar e formalizar o que é uma trajetória, eu queria comentar com vocês o porquê da motivação de analisar, de trabalhar com né, dentro dessa área. Né, basicamente porque com os avanços das tecnologias, e eu imagino que todos aí tenham no bolso um smartphone, né, esse é um dos principais elementos hoje de rastreamento, né? Então, a coleta de dados de localização e, por consequência, essa localização com seu devido tempo, marcação de tempo, já representa, né, o conceito ou a noção de uma trajetória. Então, justamente com a proliferação desse tipo de equipamento, não só desses equipamentos, né, existem também equipamentos dedicados para fazer esse tipo de coleta, né, os famosos rastreadores, né, tem empresas, né, várias empresas no mercado que oferecem esse tipo de serviço. Então, basicamente, é daí que vem o nosso insumo, a nossa informação, né, de trajetórias. Porém, não é limitada única e exclusivamente aos sensores de GPS, né? Você pode, por exemplo, também extrair uma trajetória do análise de vídeos, de imagens, né? Eu até vou mostrar na sequência aí da apresentação um tipo de dado que foi extraído da análise de imagens, tá? Então, para formalizar, o que é uma trajetória? Na verdade, uma trajetória é uma sequência de pontos. O que são esses pontos? Ponto é formado por coordenadas ou por localização, né? Nesse caso, eu vou assumir aqui só para a gente sempre ter uma linha de raciocínio, né? Então, coordenadas geográficas, tá? Mas pode ser qualquer outra coordenada que tenha um sistema de referenciamento dando suporte. O tempo, e esse Czinho aqui entre colchetes, justamente é qualquer outra informação. Então aqui eu tentei listar algumas informações que podem ser agregadas a um ponto na trajetória, que seria velocidade, direção, aceleração, a própria altitude, temperatura, acurácia, né, que é aquele raio de precisão do ponto, né, no GPS ele, né, costuma oferecer essa informação. Nem sempre essa informação é encontrada nas bases de dados, mas quando ela é disponível, a gente também pode tratá-la, né? E aí vem então o tópico né, que eu vou mais abranger, né, durante essa apresentação, que são as fases do processamento, né, da análise de trajetórias. O pré-processamento, né, as trajetórias é um dado muito rico para pré-processamento. Dependendo do tipo de análise que vai se fazer, existe uma gama de processos que podem ser aplicados, e eu vou entrar em detalhes, né, mais à frente, e que daí vão, né, ao final, então, te dar um dado compatível com aquela análise que você quer fazer. Na parte de análise, a gente percebe tanto a aplicação de mineração, aprendizado de máquina, métodos de otimização, teoria de grafos, identificação de padrões. Então é uma gama interdisciplinar, né, que pode ser aplicada a esse tipo de dado. E o pós-processamento, basicamente, é a apresentação, né, e a interpretação desses dados. Então aqui a gente percebe bastante a geração de mapas, a recomposição de trajetórias, visualização, geração de topologias, né, de grafos, bom, e alguns outros pós-processamentos, ok? Aqui tem tirado essa referência aqui, o Zeng é um
é um pesquisador muito atuante, muito reconhecido na área, ele é um chinês, ele trabalha num laboratório da Microsoft lá na China, então ele tem uma coletânea de obras aí científicas bem relevantes, e ele também disponibiliza um dataset de trajetórias que é benchmark hoje para a área, tá? O chamado GeoLife. Então, se vocês porventura quiserem trabalhar, poxa, mas eu não tenho uma base de trajetória, eu preciso dessa base, preciso criar a minha própria? Não, né? Tem algumas disponíveis, e uma das que é mais conhecidas é disponibilizada chamada de GeoLife, disponibilizada pelo Zeng, tá? Então esse roadmap aqui é só para a gente entender, bom, pré-processamento, análise e pós-processamento. Então a gente percebe aqui, né, que nas bases, né, aqui são representadas por arquivo, que comumente você coleta esse dado, né, e armazena ele num arquivo, e então esse é o primeiro formato que comumente se tem disponível. A parte de pré-processamento, e eu vou entrar em detalhes em cada uma dessas caixinhas aqui, a gente tem a questão da limpeza da trajetória, né, eliminação de ruído, segmentação, compressão, map matching, eu vou explicar também mais para frente, eliminação de pontos de parada. Tem essa parte de indexação e armazenamento, tá? Essa eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou pular essa parte e depois então a gente vai aqui para análise, né? Onde a gente percebe aqui então a identificação de padrões, né, sendo uma área bem forte, a detecção de outliers também, né, ou anomalias em trajetórias, em grupos de trajetórias, tá? E de incertezas dentro dessas trajetórias. Aqui no ladinho a gente percebe, né, que essas trajetórias, por exemplo, elas podem ser representadas de outras formas, né? Por exemplo, como grafo, como matrizes, como tensores, grafos principalmente para roteamento, né? Então a representação dela em grafo facilita bastante a aplicação de teoria de grafo, né? De roteamento principalmente. Ok? Então eu quero começar pelo princípio, coleta, né? Então esse aqui já é um caso que a gente desenvolveu no nosso grupo de pesquisa, né? A gente começou com um aplicativo para smartphones, e aqui tem um exemplo, né, de parte de um desses arquivos. Não vem ao caso aqui, né, entender explicitamente, mas o que a gente tem aqui basicamente é uma coordenada de GPS, né, de localização, e 20 informações de aceleração. Então esse é um tipo de dado extra que a gente pode incluir nessa coleta, né? Aqui é um outro exemplo, por sinal o autor está aqui entre nós, eu acho. Está lá o Flávio, né? Os créditos. Não tem créditos aqui porque ele ainda não terminou o TCC, aí quando tiver o terminado vai ter aqui exatamente a referência do trabalho dele, tá? E aqui no detalhe fica mais fácil de perceber. Aqui a gente tem um Arduino, né, que foi implementado especificamente para coletar dados. Aí ele está, né, acoplado a um ônibus, tá? Então aqui a gente tem, bom, aqui tem um cartão para armazenamento das informações. Aqui tem a antena do GPS, é isso, né, Flávio? E ele está acoplado aqui dentro de uma gaveta, de um compartimento logo acima da cabeça ali do motorista, tá? Então esse experimento ainda está ativo e a gente está coletando essas amostras para experimentos. Bom, além de coletar esses dados, eu preciso também representá-los de uma forma razoável, né? Então, em um outro trabalho também já desenvolvido aqui no nosso grupo, o Scheibel, né, ele desenvolveu um modelo, né, um modelo de dados. Aqui a gente tem uma representação conceitual em UML, mas ele depois acabou também mapeando isso para vários modelos de bancos de dados, relacional, chave-valor, documento, né? O documento, por exemplo, gerou um JSON, né? Um esquema, JSON esquema para representar esses dados. O que eu trouxe aqui, queria destacar para vocês, né? E depois também vai ficar um pouco mais evidente durante a apresentação, que uma trajetória, por exemplo, é composta ou pode ser dividida em segmentos ou subtrajetórias, tá? E esses segmentos, sim, são compostos por pontos. O que mais que a gente tem representado aqui? A trajetória, principalmente pelo pré-processamento, o pré-processamento comumente gera uma outra trajetória. Como assim?
eu tenho uma trajetória bruta e aplico uma compressão, gera uma outra trajetória comprimida. Perder esse dado original, né, não é uma situação confortável. É bom sempre ter esses dados todos disponíveis, seja o original, seja o já processado, para fazer análise, né, sem ter que refazer processamento posteriormente para outras análises. Por isso que tem essa entidade aqui no meio chamada de versão. Então a versão é que a mesma trajetória pode estar em diversas versões, e essa versão tem um conjunto de metadados aqui, justamente identificando o que foi aplicado nela, qual tipo de processo foi aplicado, que dados adicionais foram necessários para fazer esse pré-processamento. Aqui do outro lado tem uma questão bem importante, né, e que eu vou também tratar durante essa apresentação, que é o meio de transporte, né. Usar o smartphone para coletar trajetórias, você acaba ocorrendo de coletar trajetórias com a pessoa andando de automóvel, a pé, de bicicleta, de ônibus. Então, dependendo da análise que vai ser feita, é necessário selecionar o dado com um determinado tipo de meio de transporte. Então, por isso que essa informação também já fica evidente aqui na representação. Bom, então agora entrando efetivamente no pré-processamento, a primeira coisa que a gente percebe é a eliminação de ruído. O que seria um ruído? Seria um dado coletado de forma equivocada. Isso acontece principalmente por quê? Porque os sensores de GPS, né, dependendo da qualidade do sinal, da quantidade de satélites com que ele está conectado, ou regiões de sombra, regiões com muita árvore, com muitos prédios, ele pode ter sim uma imprecisão considerável na coordenada coletada. E aqui a gente percebe um exemplo onde o dado era coletado a cada 1 segundo e dava uma média de 10 metros, né, de distância entre um ponto e outro. Mas, dado uma coleta provavelmente equivocada, se fosse precisar ela no espaço, ela estaria muito longe, né, dessas dimensões aqui. Veja que elas ficaram a 100 metros de distância. Num cálculo, por exemplo, de uma velocidade, né, entre os dois pontos aqui, eu teria uma informação bem diferente do que se encontraria, né, se ele tivesse sido coletado de forma precisa. Então, para isso, são aplicadas algumas técnicas para fazer a eliminação ou pelo menos o tratamento desse ruído. Essas primeiras técnicas aqui, elas na verdade tentam melhorar a precisão daquele dado, sem então com isso ter que descartá-lo, né? Um deles, né, uma técnica chamada de filtro de média ou filtro de mediana. Na verdade, então, se calcula uma distribuição ou a média dos valores de deslocamento, velocidade, né? Vai ter que ter uma medida aqui que vai ser usada em consideração. E no slide, por exemplo, usando aqui a distância no slide anterior, se eu percebo que estão sempre sendo coletadas em média em 10 metros, não pode ser coletada a 100 metros. Então, poderia ser precisada no meio, interpolado, esse ponto poderia ser melhor precisado, interpolado, poderia ser linearmente interpolado entre esses dois pontos aqui, ok? Outra técnica mais aprimorada, essa aqui é bem interessante, é o chamado de filtro de Kalman. O que ele faz? Também tem uma ideia de precisar melhor o ponto, mas aqui ele usa leis da física para poder fazer isso, né? Então não é simplesmente aplicar uma média, né, que pode gerar também uma informação ainda não tão precisa. Então, por exemplo, se é um deslocamento de carro a tantos metros por segundo, a dinâmica do carro, inércia, etc. e tal, ele então vai estar, né, dentro das leis da física, ele vai poder precisar melhor a localização dele. E a última situação é a eliminação mesmo, né? Então, por exemplo, eliminar baseado em alguma métrica, distância, velocidade, ou mesmo a acurácia do ponto, distância entre dois pontos vizinhos, né, como eu falei, isso, né, não leva em consideração, por exemplo, a acurácia do ponto, né, o raio de precisão do ponto. Mas quando essa informação está disponível, aqui a gente percebe, aqui a gente pode assumir que são 5 metros de acurácia, aqui um pouquinho mais, aqui uns 10 metros, aqui já tem 15 metros de acurácia do sinal, né, ou seja, de precisão desse ponto. Nesse caso aqui,
essa informação poderia ser usada como elemento para fazer a limpeza, tá? Só que em sistemas né, aí comuns de rastreamento, né, que não sejam sistemas profissionais ou militares, a gente não tem uma acurácia tão boa, tá? Então a acurácia varia em torno de 5 metros. Menos do que isso não dá para assumir, tá? De precisão do sinal. Acima desse valor, né, é claro, ele não é tão preciso assim metro em metro. Então a gente percebe aqui que lá em 10 metros dá um outro pico e aí depois sim baixa bastante. Aqui são totalmente outliers, né, acima de 50 metros, ou melhor, ainda abaixo de 50 metros, mas acima de 15 metros de acurácia do ponto, tá? Então qualquer tipo de limpeza que seja feita baseado na acurácia do ponto, vai ter que levar isso aqui em consideração, né? Não pode ser tão mais restritivo do que 5 metros. Eu trouxe isso aqui também, faz parte já de um trabalho realizado aqui no grupo do Costa, e aqui a gente percebe então um processo, né, sistemático de limpeza aí acontecendo. Então esses aqui seriam os dados brutos, né? Veja que esses dados aqui mais claros por cima, eles estão justamente por cima para poder aparecer, né? Eles estão mais limpos, né? Eles são mais precisos, melhor dizendo, e os dados abaixo são os dados com pior acurácia e que, né, então, representam maior ruído. Se eu aplicar aqui só uma eliminação dos pontos com raio, ou melhor, dentro de um raio de 4 metros, isso aqui na verdade representa que o objeto estava parado, né? A pessoa parou, ou o carro parou no sinal de trânsito. Se eu eliminar só esses pontos, né, assumindo que a informação de que ele está parado, apenas um ponto é suficiente para representar, eu já tenho, melhor, eu saio dessa situação e já começo a eliminar um pouco de ruído. Se eu descartar a acurácia média maior do que 15 metros, por que a acurácia média? Porque a gente percebeu em experimentos que pontos, né, em sequência, mesmo pontos com uma sequência de acurácia ruim, tinha pontos intermediários que tinham uma acurácia boa. Então isso na verdade era um erro de cálculo do próprio receptor. Nesse caso, então a gente usou a acurácia média para eliminar também esses pontos que seriam, digamos, falsos positivos, né? E por fim, descartando pontos com acurácia maior, né, de metros, né, com essa divergência maior do que 15 metros, a gente já tem um sinal muito mais preciso. E pontos com velocidade igual a zero, né, só para finalizar. E por fim mesmo, com graus, movimentos com ângulos, né, maior do que 40 graus. Então a gente assumiu que essa base aqui, na verdade, era tratamento de dados de automóvel, né? Então por isso não tem como fazer uma curva onde, né, o veículo consiga girar mais do que 40 graus. Então com isso a gente chega aí, né, ao final com uma base bem mais precisa, né, podendo aí então gerar informação com maior precisão. Além disso, tem outra forma de se fazer a eliminação de ruído, é aplicando algum método de clusterização, principalmente o de clusterização por densidade. E aqui o mais conhecido é o DB-Scan, o algoritmo de clusterização DB-Scan. O que ele faz? Ele consegue classificar os pontos da minha trajetória como core, seriam centros, border, e os outliers, que seriam o ruído. Para fazer esse cálculo, eu preciso de dois parâmetros: o raio né, de avaliação aqui desse ponto e a quantidade de vizinhos que eu quero encontrar dentro desse raio para identificar se de fato ele é um core ou se ele é um border ou mesmo se ele é um outlier, tá? Então a gente percebe aqui, né, o processo vai seguindo. Então ele analisou identificou 4 pontos aqui dentro, então ele é core. Aí ele vai seguindo ponto a ponto na trajetória. Os pontos que estão na borda, que fazem parte, estão dentro do raio de um core, mas que não têm vizinhos suficientes para ser considerado core, então são chamados de border. E por fim, os que não têm vizinhos, né, os que não são border e que também não têm vizinhos para ser considerado um core, são chamados de outliers, são ruído e devem ser eliminados, tá? Então essa é mais uma técnica.
Avançando, né, um pouco mais ainda no pré-processamento, né, então depois da eliminação dos ruídos, outra tarefa importante seria a detecção de pontos de parada. Tá? Detecção de pontos de parada, por exemplo, né, poderia ser um shopping, né, a pessoa entrou no shopping, a pessoa parou para abastecer o carro num posto, tá? Então esses são exemplos. E esses pontos de paradas podem ser elementos, né, utilizados para fazer a segmentação de trajetórias também. Tá? Aqui eu trago um exemplo, então, de um ponto de parada. Veja que como o veículo, nesse caso é um veículo, né, ele ficou parado mais do que um determinado tempo ali, e foram feitas várias coletas enquanto ele estava parado, por causa justamente desse ruído do sinal, os pontos não ficam, né, precisamente, e pela acurácia, né, do GPS, os pontos não ficam precisamente no mesmo local. Então isso aqui é um ponto de parada e essa situação muitas vezes tem que ser corrigida, eliminando esses pontos ou segmentando a trajetória nesse local para poder fazer análise. A gente fez experimentos também, aqui de novo era para automóveis, e aí a gente estipulou empiricamente, né, com os nossos testes, onde deslocamentos com menos de 300 metros, né, e que tenham levado menos de 5 minutos para ser feitos, ou mais de 5, desculpa, em 5 minutos, né, até 5 minutos, eram consideradas paradas, ok? Compressão, essa parte aqui também é bem interessante. Por quê? Porque a trajetória muitas vezes é longa, né? E ela ela costuma ter muita informação baseada na análise que quer ser feita, né? Por exemplo, a gente costuma coletar amostras com coleta de dados a cada 1 segundo. Tá? E isso pode ser muita informação para o tipo de análise que precisa ser feita. Então, para justamente evitar consumo de comunicação, né, para transferência desses dados, diminuir bateria, espaço de armazenamento, né, etc., a gente aplica compressões. Existem duas classes de algoritmos, os chamados online e os offline. Offline, você só aplica eles depois que tem a trajetória completa. Online pode ser aplicado enquanto a trajetória está sendo coletada. E esses algoritmos, eles aplicam, né, cada um utiliza um desses, né, ou tem mais de um algoritmo que utiliza a mesma métrica, né. Essas são as métricas de erro, porque esses algoritmos são de compressão com perda, né. Então essas são a métrica que são utilizadas para identificar a quantidade de perda, né, e com isso, né, de imprecisão que você vai incluir na trajetória. Aqui eu trago duas das três, né? A distância euclidiana. O que é a distância euclidiana? Imaginar que aqui já se passou um estágio, né? Porque a ideia é pegar a trajetória e traçar uma linha do primeiro ponto até o último ponto e identificar qual é o ponto mais, né, com distância perpendicular maior até essa reta, né, traçada entre os dois pontos. Esse ponto, então, é o primeiro ponto a ser mantido na trajetória. Depois disso ela é quebrada, então nesse ponto, nesse caso aqui provavelmente era esse, e aí esse processo ele vai seguindo, né, sempre dividindo a trajetória e processando. A outra é a que usa o tempo em consideração, essa aqui só usa a forma, né, ela só mantém características de forma da trajetória. Essa aqui já mantém características de tempo também. Veja que a distância já não é mais perpendicular a essa reta, mas sim ela leva em consideração o tempo. Isso significa o quê? Que para percorrer desse ponto a esse ponto, o objeto ele gastou mais tempo do que para percorrer desse ponto a esse ponto. Por quê? Porque a projeção dele aqui aqui é maior, então ele gastou mais tempo, e aqui é menor. Então, o que é o resultado de uma compressão? Né? Você vai eliminando alguns pontos, e aqui a gente percebe, então, obviamente, que vai incluindo algumas deformações, né, alguns erros, né, digamos assim, no formato da trajetória. Aqui eu ia explicar, mas eu já vi uma plaquinha levantada lá, eu vou deixar isso aqui para outra oportunidade, né? Seria a forma de execução, né, de processamento de dois algoritmos. Esse aqui, só para deixar aqui claro, esse aqui é offline e esse aqui é online. Tá?
Também tem uma tabelinha aqui, isso aqui também foram testes que a gente realizou dentro do nosso laboratório, né? Isso aqui a própria literatura já traz a complexidade deles, mas baseado nos testes a gente conseguiu plotar algumas... Claro que isso aqui também tem relação direta com a própria complexidade que a literatura traz deles, né? Então aqui a gente fez estimativas de erro, né? Então o que tem o menor erro aqui acaba sendo né, na média aqui acaba sendo o Douglas Pelker, por sinal é o mais antigo, da década de 70 esse algoritmo, né? Aqui para compressão, então o que comprime mais, também estamos ali com Douglas Pelker junto com o Before Opening Window, tá? O Dead Reckoning, ele é o que tem o melhor desempenho, né, em termos de tempo. Cadê? Esse aqui é de compressão, tá? Cadê? O tempo tá aqui, ó. Ele é o que tem o melhor tempo, tá? Mas é o que tem os piores resultados e ainda ele tem uma situação que ele pode introduzir um erro muito maior do que o esperado na trajetória. Segmentação, tá? Então vamos partir para mais um pré-processamento que também é bem importante. Segmentação. Segmentação ela é importante porque muitas vezes é mais vantajoso você processar a trajetória em partes do que, né, no seu comprimento, na sua extensão completa. Existem algumas formas, né, alguns métodos aí para se fazer isso, por exemplo, por intervalo de tempo, pela própria forma da trajetória, ou por alguma outra informação semântica provida ou inserida na trajetória, tá? Sobre o tempo, intervalo de tempo. Então, a própria interrupção da coleta pode ser né, interrupção em que situações? Por exemplo, quando está numa área de sombra, né? Então, interrompeu, como é que eu posso lidar com essa situação que não sei onde o objeto esteve enquanto estava naquela área de sombra? Então, isso já é uma métrica, por exemplo, de segmentação. A outra baseada na forma, tá? Essa a gente já aplicou, né? Então, dividir a trajetória em curvas e retas, tá? Você pode, né, precisar fazer o processamento dela baseado nesse tipo de segmentação. Ou mesmo pelo próprio algoritmo de compressão, tá? Você faz uma compressão pesada sobre ela, mantém apenas os pontos que efetivamente são os mais significativos dentro dela e com isso, então, pode usá-los também como referência para segmentação. Semântica, pontos de parada, meio de transporte. Meio de transporte também é interessante. A pessoa está no carro, desceu do carro, começou a andar a pé. Bom, eu quero analisar só trajetórias de carro. Então ali eu com certeza vou ter que fazer uma segmentação. Aqui é um exemplo, né, de segmentação por meio de transporte. Então esses pontinhos pretos aqui, o deslocamento foi feito de carro. Nesse caso aqui, né, a pessoa estacionou num estacionamento e aí seguiu a pé até esse outro local, tá? Ok, mais uma outra etapa bem importante, que é a parte de map matching. O que é map matching? É casar com um mapa, né? Então a referência daquela trajetória dentro de uma malha viária, por exemplo, em determinados tipos de processamento é fundamental, tá? E aí existem algumas técnicas também para fazer esse casamento. Baseado na geometria das trajetórias, tendo elas em forma de grafo, por exemplo, então baseado na topologia daquele grafo, alguma abordagem probabilística também pode ser identificada ou pode ser aplicada. E por fim, tá, pessoal, isso aqui a literatura traz, essa aqui eu mesmo, né, nos nossos trabalhos a gente incluiu, que essa literatura aqui já data né, os trabalhos mais clássicos aí datam do início dos anos 2000 até o final da década, né, dos anos 2000. Mas agora a gente tem muita coisa disponível, tá? Então, usando APIs de terceiros como o Google, por exemplo, Google Places, né, o Google Maps, é possível passar uma coordenada e ele te traz qual é o nome da rua, qual é o nome do bar, do shopping, de qualquer outra coisa que tenha naquele local. A condição do tempo naquele local, né, e assim por diante. Então essa abordagem aqui hoje em dia é bem profícua, né, e é bem fácil de aplicar. E esse aqui é um exemplo. Aí vocês não vão conseguir ler, mas
Na verdade, esse ponto aqui é uma escola, tá? Então aqui eu tenho o nome da rua e tenho o nome da escola que está situada naquela localidade ali, naquela coordenada. Tá? E isso não deixa de ser, então, um map matching. Meio de transporte, né? Eu já comentei qual é a finalidade da identificação do meio de transporte. E aqui, então, eu trago da literatura o que a literatura já aplicou. Basicamente, o que se usa são dados do GPS para dados de GPS para calcular a velocidade e os dados de aceleração, que também são bem importantes, né? Quando você está, por exemplo, andando a pé, né, as acelerações são bem mais evidentes do que quando você está andando de carro, baseado também na velocidade do deslocamento do objeto. Tá? Então aqui também tem uns experimentos que a gente já realizou, né, e aqui veja que ele não é, né, nem sempre a gente tem uma precisão de 100%, não tem mesmo, a gente chegou ao máximo até 94%. E a gente percebe isso em situações aqui, ó. É de bicicleta e aparece um vermelho aqui, um pontinho. Não, ele não saiu de bicicleta. Bom, bicicleta até pode, mas nesse outro caso aqui, ele saiu de bicicleta e entrou no carro, andou 10 metros e desceu? Não, né? Então ali a gente teve certa imprecisão. Das técnicas aplicadas, eu não, como lá o Renan já está um pouco oriçado lá com o meu tempo, eu não comentei, mas uma das técnicas, por exemplo, é aplicar treinar uma árvore de decisão. Tá? E aqui também é um outro caso em que a gente aplicou e então chegamos a alguns valores. Análise. Bom, passamos do pré-processamento, vamos para a análise. O que a gente tem na análise? Basicamente, clusterização, né? Para eliminação de ruído, a gente já viu ela sendo aplicada, para classificação de trajetórias, para identificação de grupos, é possível, tanto usando métodos clássicos, né, de clusterização, como abordagens mais recentes, como algoritmos genéticos e enxames de partículas, né, também são aplicados. Outro tipo de análise também que é comumente aplicada é a identificação de padrões de movimentos conjuntos, né, os together patterns, que eles chamam. A literatura classifica em 4 tipos, né? Chamado de flock, convoy, swarm e gathering. Né? Então aqui nessa figura acho que fica mais claro. O flock é O1, O2, O3 e O4. Né? É esse tipo de padrão, porque eles estão sempre juntos. O convoy ele está bem pertinho, mas não está junto. Então o 5 aqui seria 2, 3, 4 e 5, padrão convoy. E o swarm seria essa situação aqui, ó, com um que ele tá, mas ele sai, depois ele volta. E esse gathering, na verdade, é de grupos, né? Então, grupos que se encontram e se distanciam, né, ao longo do tempo. Outro padrão seria o padrão de mineração de padrões sequenciais. Né? Então, as duas trajetórias, aqui veja, eu não estou comparando ponto a ponto, mas sim são identificados alguns locais de interesse, digamos assim, e aí se analisa exatamente se se essas trajetórias passam, né, num intervalo de tempo relativamente parecido por esses pontos. Tá? E isso, então, seria... encontrar esse tipo de situação significa minerar padrões sequenciais em trajetórias. Tá? Bom, alguma coisa aqui como identificar esses locais. Algoritmos de compressão pode ser uma ideia, ou clusterização, tá? Para como identificar exatamente esses pontos aqui, né, que seriam os pontos de passagem. Tá? Por fim, eu acho que eu estou acabando a parte de análise, se eu não me engano. Detecção de trajetórias anômalas, ou seja, isso é bem interessante, principalmente empresas de rastreamento costumam ser bem focadas nessa situação. O veículo saiu da trajetória, então gera um alarme. Claro, isso pode ser feito tanto em tempo real, mas também pode ser feito, né, imaginando, eu quero descobrir qual seria uma rota alternativa de sair do centro e chegar à universidade. Eu não conheço a cidade. Como é que eu posso descobrir isso? Por exemplo, minerando trajetórias anômalas, ou seja, diferentes daquela que todo mundo faz. Né? Então, todo mundo, né, com certeza, a trajetória que
Com certeza não, mas dá para se inferir que a trajetória que mais tem, né, que mais veículos, por exemplo, passam, seriam as trajetórias chamadas de normais. E as que menos veículos passam seriam trajetórias outliers, anômalas, né? Mas elas poderiam servir, por exemplo, de caminhos alternativos. Tá? Aqui no caso, a trajetória normal seria a em vermelho e os outliers, as anômalas, em azul. Suavização. Suavização é uma técnica importante, interessante, porque o que acontece? Principalmente na visualização, né? Então a gente está aqui, aqui a gente já está no pós-processamento, né? Então uma das etapas de pós-processamento é justamente a suavização. Para quê? Para quando mostrar uma trajetória, por exemplo, no mapa, evitar essa situação aqui, esses quebradinhos, né? Porque são pontos que ligam, ou melhor, retas que ligam cada um dos pontos da trajetória, e usando técnicas de interpolação, principalmente splines, né? Então a gente já aplicou Hermite e Bézier para fazer isso, e então a gente consegue ter situações, né, com curvas bem mais suaves. Outra parte de pós-processamento é como apresentar esses dados, né? Então a apresentação, eu trouxe aqui 3 situações ou 3 exemplos bem interessantes. O uso do KML, o Key Role Market Language, né, é um padrão usado pela Google, mas também é um padrão OGC. Tá? O OGC é Geospatial, Open Geospatial Consortium, tá? Então é o consórcio internacional que fomenta e formaliza, né, dados geográficos, geoespaciais. Outra são os shapes, né, os shapefiles, que é um padrão aberto, mas é fornecido pela Esri, né, que é a empresa que comercializa o sistema de informação geográfica mais conhecido, que é o ArcGIS. Tá? E, por fim, as extensões para uso em bancos de dados. Tá? Por exemplo, para o banco de dados relacional, o PostgreSQL, o MySQL implementa isso aqui, tá? Que é o SFS-SQL. Tá? Então ele é subdividido, né, o Simple Feature Specification, ele é dividido em 2 partes. O Common Architecture, que define justamente as feições, que são os pontos, polígonos, etc. E a extensão para SQL, tá? Para as consultas, com as funções de near, cross, border, etc. e tal. Está aqui o conjunto de classes, de objetos, né, especificados, né, e de geometrias, melhor dizendo, especificados pela OGC, não vou entrar em detalhes aqui. Outra forma de pós-processamento é geração de grafo, né, é importante para determinados tipos de processamento identificar um caminho mínimo ou né, outras propriedades de uma malha, por exemplo, é importante você representar, né, essas trajetórias na forma de grafo. Então, há a possibilidade de armazenar de forma em banco de dados relacional, mas também bancos de dados nativos, grafos, já apresentam extensões para dados geográficos. Tá? Então, o Neo4j é um exemplo. Você consegue armazenar as geometrias lá dentro. Eu trouxe um exemplo aqui, não é exatamente uma trajetória, mas isso aqui é a representação de da malha, uma malha viária com pontos de malha cicloviária. Tá? Então, uma mescla, né, de malha viária das ruas, né, e das ciclovias da cidade. Algumas aplicações, tá? Então a gente já fez aplicação de splines, que eu já tinha comentado aqui no laboratório, né? Então veja que esse aqui é o nosso mapa de referência, o vermelho. Então aqui ele é bem mais quebradinho e aqui com a spline ele fica bem mais suave. Obviamente, dependendo dos casos, ele aplica um erro maior, né, em comparação à trajetória original, mas visualmente ele fica bem mais agradável. Geração de mapas, essa aqui é bem interessante. Então a gente partia de um conjunto de trajetórias, então que vocês imaginam, elas não estão ligadas, mas cada ponto aqui, né, esses pontos pertencem a diversas trajetórias, e o objetivo era chegar a essa situação aqui. Tá? E para isso, então, foi essa abordagem que foi implementada como algoritmo genético, e a função de fitness dele levava em consideração aqui a influência do tempo, ou seja, quanto mais nova a trajetória, mais influência ela tinha, né, para precisar o ponto correto do centro da via,
da acurácia do ponto, né, daquela trajetória também, depois obviamente de limpa e de pré-processada, e por fim a distância de um ponto candidato a ser centro da via, baseado na distância dele com os outros pontos que estavam ali na via. Tá? Então aqui a gente percebe como é que a gente tratava, então isso aqui eram os dados brutos que a gente tinha, depois de todas as etapas então gerava aqui os centros da via e depois conectávamos ela até gerar o mapa, né, da cidade novamente, o mapa viário. Agressividade de direção, esse trabalho também foi bem interessante. Aqui a gente fez bastante map matching, né, para conseguir identificar valores de limites das vias, condições de tempo, né, e locais importantes como hospitais, universidades, escolas. Tá? Com isso, né, a gente também fazia o tratamento da análise de agressividade desse motorista por segmento, né, porque, e aí sim somava ou aplicava uma média da agressividade desses segmentos para chegar e identificar qual era a agressividade dele na trajetória como um todo. Construímos um índice, né, e estratificamos ele. Então, nesse nosso índice, um motorista seguro tinha um índice até 20, acima de 20 ele era moderado, acima de 40 ele era impulsivo, né, um agressivo impulsivo, e acima disso ele era perigoso. Alguns testes que a gente fez, aqui eu trouxe só um, né, dizendo que ele era agressivo, né? Não fui eu que coletei esses dados, tá? Não fui eu que tive essa imprudência. Mas aqui também com outros dados, né, extraídos da própria trajetória, a gente percebe que praticamente, 50% dos dados ele andou aqui, ó, até 50% acima do limite da via, tá? Então, ainda bem que ele não foi multado, né, espero. E aqui também no caso das acelerações, as acelerações acabavam não contribuindo tanto, mas a limite de velocidade era uma informação bem importante, né, que acabava dando bastante ênfase, né, na construção do índice. Que mais? Padrões de defesa em basquete, como eu comentei, né, a gente temos uma base de dados de jogos de basquete da NBA, que foram trajetórias extraídas da análise das imagens dos jogos, né? E a ideia então é, baseado na movimentação dos jogadores, definir quais foram as estratégias, né? E quem marcou mais quem, e ponderando uma série de informações como direção de movimento, tempo né, que ele permaneceu junto com o atacante. Esse trabalho ainda está em andamento, então ainda não tenho resultados dele. Esse é outro trabalho aqui de identificação de outliers, eu até já comentei um pouco sobre ele. A ideia justamente baseado em um conjunto de trajetórias, identificar qual é a trajetória padrão no horário do dia, né, porque essas trajetórias padrão de deslocamento de uma região para outra pode mudar ao longo do dia, até porque as vias podem ser de mão única e todo mundo está indo para o trabalho de manhã, vai por uma via, quando está voltando do trabalho, volta por outra via. Então a gente tem essas situações e aqui então a gente percebe o vermelho é a trajetória padrão e aqui em lilás aqui, né, em roxo, digamos assim, são trajetórias alternativas, né, baseadas exatamente na análise dessas trajetórias outliers. Itinerário de entrega, tá? Essa aqui mais analisa a topologia e dados de congestionamento que efetivamente trajetória, mas o resultado final dela é uma trajetória, tá? Então a gente percebe aqui, isso aqui está sendo aplicado um algoritmo de colônia de formigas, tá? Aqui obviamente é a representação apenas de uma formiga, né? Mas aí dentro de uma colônia aí com um número considerável de formigas, a ideia é otimizar esse problema de caminho, né? Então a gente percebe que ele sai daqui, tem que passar por todos os pontos em verde com o menor custo, né, digamos assim. E o custo significa, obviamente, distância, mais informações extras como congestionamento. Tá? Então isso aqui já é um resultado que a gente teve. E por fim, dois trabalhos que estão iniciando praticamente agora, né, fatores de consumo de combustível em frotas de ônibus, né, a gente está começando nesse trabalho, né, Flávio? Estamos lá. Firme, TCC1 quase, né? E
e também de conforto no transporte público. Então, baseado nas experiências que a gente teve na criação do índice de agressividade para a direção de veículos, a gente está tentando né, aplicar, né, uma abordagem semelhante para identificar nível de conforto em veículos. Pessoal, basicamente é isso. Eu queria só aproveitar sobre esses dados, que a gente já tem uma quantidade razoável de dados desses ônibus disponível, né, e o Flávio, ele aproveitou o tempo ocioso dele para fazer uma simulação. Então eu queria aproveitar aqui, ver se eu vou ter. Diz que sempre que a gente faz né, ao vivo a coisa é mais complicada, né? Mas vamos ver se eu tenho sorte aqui. Acho que esse dado até é muito grande. Vamos ver. Vamos dar um zoom aqui. Tá, então aqui a gente percebe aquele coletor lá que está instalado no ônibus, ele não só coleta informações ele não só coleta informações de localização e aceleração, mas também coleta algumas informações de telemetria do ônibus. Então, como velocidade, bom, por sinal aqui acho que falhou, Flávio? Pois é, esses primeiros arquivos aí Estão bugados. Beleza, vamos achar outro aqui. Já que o tempo está estourado, então a gente não... Aqui, eu acho que eu encontrei um... Só que dessa vez ele não saiu de dentro da garagem, né? Ver se a gente tem mais sorte. Aqui ele vai sair. Do jeito ele está num terminal. Vamos lá, vou mandar. Vamos sair. Não, também não quer sair do terminal. Eu falei, né? Quando eu testei Vamos lá. Ele está mudando lá em cima ou ele não está mudando? De novo, né? Opa. Vamos lá. Agora sim. Tá um pouco frenético aqui, vamos diminuir um pouco a velocidade dele. Ué, travou agora? Como eu falei, né? Quando a gente tenta fazer ao vivo, o negócio... Tá quase terminando o TCC. Não, já vi que não vai passar no TCC esse ano, não. Não vai ter jeito. Agora eu não vou mexer mais. Só vou dar um zoom. Já foi pro terminal de novo. Oh, meu Deus do céu. Como gosta de ficar nesse terminal. Vamos sair do terminal. Aqui ele está andando. Tá, então ali a gente tem informação de velocidade, aceleração não, rotação, as acelerações nos eixos, os 3 eixos, né? E mais algumas informações de telemetria aqui, a pressão do pedal, mais algumas outras coisas aqui do ônibus. Então, baseado nesses dados aqui, um dos trabalhos que a gente quer fazer é justamente identificar qual é o consumo de combustível do veículo. Pessoal, acho que eu já extrapolei todos os tempos possíveis, mas estou aberto aí a perguntas. Obrigado. Então, gente, perguntas? Gente, tem alguma questão? Já tem alguma ideia do que fazer com esses dados para encontrar essa redução, possível redução? De consumo?
A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar um algoritmo de correlação, né, de mineração, justamente para não, para não fechar a questão, né? Então a gente vai explorar esses dados e uma das melhores maneiras para explorar isso é aplicar um algoritmo de regras de associação. Então ele vai tentar combinar todas as variáveis baseados em padrões, né, de confiança de dados que estão correlacionados. Depois disso, aí a segunda etapa é sentar com especialistas para ver como é que isso se comporta, se isso de fato faz sentido ou não. Alguma coisa genética ou regional? Não, a princípio não. Não. Porque a característica aqui é mesmo de tentar observar esses dados e ver quais correlações entre eles fazem sentido. Você acredita que além das coordenadas básicas, relativismo, longitude, tem essas informações adicionais, né? Altitude, velocidade, Aceleração. Nesses smartphones convencionais, quais dessas informações adicionais são enviadas também, além de... Então, a gente consegue acurácia, por exemplo, né, do ponto, a gente consegue aceleração também, a gente consegue... O que mais que a gente já coletou? Bom, basicamente a gente já coletou isso. E aí, agora, com esse experimento embarcado, né, no veículo, com a leitura da interface OBD2, do próprio telemetria do veículo, aí sim que a gente teve uma gama bem maior de dados. Mas nada impede, por exemplo, de se conectar a outras aplicações e coletar dados, por exemplo, no próprio smartphone, de likes ou de check-ins, né, em determinados pontos, né, geolocalizados. Então essa também está na gaveta para algum dia desenvolver uma ideia nesse sentido, né, agregar informações de outros aplicativos nas trajetórias. Você comentou o uso de compressão. Sim. Poderia auxiliar na economia de bateria. Queria entender um pouquinho melhor essa relação, se é porque você consegue espaçar mais... Na verdade, assim, de fato, pensando por um lado, ela vai até consumir mais, né? Porque vai ter que pré-processar esse dado. De fato, eu não me atentei disso, eu peguei da literatura e foi o próprio Zeng que me deixou incorrer nesse erro. Talvez pensando numa questão mesmo de comunicação, porque a própria comunicação também consome bastante, né? Então, assim, mas o processamento em si da trajetória vai dar... Tem uma startup que trabalha com dados geolocalizados e a bateria é um dos principais problemas. Foi o que me chamou bastante atenção. Que tipo de técnica se pode utilizar? Assim, o mais importante, eu acho, seria... limitar um pouco, né, dimensionar melhor a própria coleta, né, a própria requisição do sensor, né, passar um pouco mais. Essa seria, com certeza, a técnica de menor consumo, né, da bateria. Mas em situações quando você tem já uma trajetória ou tem uma sistemática de coleta que é dessa forma periódica, muito intensa, uma forma de reduzir seria aplicando esses algoritmos online. Existe algum algoritmo que eu possa, online, né, on the fly ali, regular o meu tempo de coleta dependendo da velocidade, da via, Eu nunca trabalhei dessa forma, mas dá sim, tendo algum outro parâmetro para poder configurar o aplicativo. Uma estrada, né, talvez não precise fazer uma coleta tão seguida se os pontos que você coletar de minuto em minuto, mostrar que ele continua naquela trajetória. E por outro lado, se você está parado em casa, o celular parado, não tem por que ficar coletando, talvez usar o acelerômetro do celular para identificar quando inicia um novo movimento. Um sensor, assim, de alguma forma vai ter que ter um input. Esse input já vai consumir alguma coisa, né? Buscar essa informação. Mas tem sensores que consomem menos, né? O acelerômetro ele consome menos do que o GPS. Então, talvez consultar o acelerômetro para ver como é que está se comportando as acelerações seja uma boa opção. Eu já, em conversas com empresas aí da região, eles são bem conservadores, né? Empresas de rastreamento são bem conservadores quanto à coleta, porque para eles isso é custo, e é custo alto, né? Então,
quando é para rastrear um veículo, assim, um modelo básico de serviço, é cada 5 minutos, é uma coisa, e muito mais associado a disparo de eventos do que efetivamente uma cronologia, onde tanto em tanto tempo tem que ser feita uma coleta. Mas em serviços mais apurados, e um desses casos é o rastreamento de frotas de carros forte, eles têm agora eu não sei, eu acho que eles fazem pós-processamento, porque o caso deles, a bateria não é o problema, porque o veículo, o equipamento está embarcado, né? Então a bateria do carro, particularmente da Quaternos, né? Então o que eles fazem? Em pós-processamento, nesse caso, eu imagino, não pediu exatamente quando, eles precisam ali, se o veículo estava fazendo uma curva, e ali então, porque eles precisam de uma trajetória bem mais fidedigna, e ali então eles mantêm mais pontos. E se o veículo está numa reta, eles descartam esses pontos para não ter que processar. Mas a filosofia deles lá eu não sei como é que funciona o aplicativo, mas eu sei que o pré-processamento é muito pesado. Eles têm umas filas enormes lá de trabalho, dependendo que também eles só começam a coletar quando o veículo é ligado, né? Então, eu vi alguns gráficos deles lá e fica bem nítido saber como é que é a dinâmica dos clientes. 4 horas da manhã, começa. 8 da manhã é o pico, tá todo mundo ligado. Aí o meio-dia dá uma paradinha, aí 4 horas da tarde já começa a diminuir, né, as filas, ou seja, se tem menos dados chegando, é porque tem menos veículo ligado. Né? Resposta automática. Né? Então eles estão sempre na nuvem lá, poxa, a fila aumentou, starta mais um serviço de tratamento das requisições. Mas eu até hoje não fui muito a fundo nessa necessidade de salvar, né, bateria. O que o máximo que a gente fazia, assim, o telefone quando estava a menos de 15%, ele parava automaticamente a coleta. Até porque quem coletava pra gente estava nos auxiliando, a gente não ia matar o telefone, a bateria do telefone dele, né, assim, né, já que ele estava prestando um auxílio pra gente. Esse último exemplo que tu apresentou ali, todo o processamento na verdade, é um pós-processamento? Esse do ônibus. Não, isso... Sobre a parte de telemetria. Não, isso a gente, na verdade, isso aqui não tem processamento nenhum, é só mesmo um visualizador, são os dados brutos sendo apresentados no mapa, né, e as variáveis deles plotadas ali nos relógios. Gerar depois uma análise sobre isso. A princípio, até porque como o aluno está fazendo o próprio equipamento, eu não ia dizer para ele agora tu vai fazer dinâmico em 6 meses e vai defender o teu TCC. Então, né, é por isso que a gente não pesou muito na análise, a gente está pesando mais no equipamento, que hoje é o que está mais importante para a gente. Então, a ideia por trás é trabalhar algo em cima de uma ideia de processamento online? Hoje pós-processamento. Porque tem uma questão interessante, né? A gente conversou hoje. Eu lido com robôs aéreos onde a trajetória ela já é definida. E se eu estou enganado, todos os exemplos que você colocou, as trajetórias são definidas na execução. Elas são livres. Né? Isso está relacionado à precisão do GPS, aquilo que a gente estava comentando. Então, Sim. se você tem um equipamento, no nosso caso a gente tem equipamentos muito precisos, essa questão da trajetória ela já é definida. Certo. Não quer dizer que ela não pode ser comprometida. A gente pode pegar um exemplo de um metrô. Hoje em dia tem várias cidades aí no mundo que a gente consegue acessar o site do metrô e a gente acompanhar online o posicionamento. O metrô é bom porque a trajetória é definida. Ele pode alterar a trajetória? Pode, por uma manipulação manual, mas existe um caminho definido, ou por um acidente. Mas aí é outra história, é uma exceção, é outra questão. Então, ali existe um processamento online. Né? Mas é o que eu falo, está associado a você ter a trajetória definida. Então, eu acho interessante essa parte aí todos os trabalhos que você está
for, mas eles estão focados em trajetórias em definição. Elas são... existe a coleta da informação. O único ali que é mais focado na trajetória pré-definida é, na verdade, a colônia de formigas que define a trajetória, né? Então, esse sim, e ele não é a priori, porque a ideia é que o algoritmo, ele constantemente fique buscando o melhor caminho, justamente porque uma das informações, uma das restrições dele é o congestionamento. Então, as informações de congestionamento se atualizam na malha e ele roda de novo para ainda perceber se aquela trajetória que foi definida previamente, né, até um determinado cliente, digamos assim, ainda, né, ou até um outro cliente ainda se persiste como sendo a melhor alternativa. Se não é melhor, né, inverter a visita, né, primeiro um outro cliente, para depois acessar esse cliente que estava antes na lista. Por quê? Porque agora o congestionamento ali afeta, né, o deslocamento. Então, esse tipo de... Acho que esse é o caso mais próximo de um tempo real que é basicamente a tua linha de pesquisa e de trabalho. Outra última curiosidade. Aquele exemplo do basquete, eu fiquei com a impressão que, na verdade, você está... não é a trajetória, na verdade é uma pergunta. Não é a trajetória o foco, e sim a posição do conjunto. Mas é feita com base nas trajetórias deles, tá? É porque aqui essa figura ela ilustra, mas ilustra parcialmente o problema, né? A ideia é que o rastro dele seja levado em consideração, não só instantaneamente a posição dele. Por isso da noção de trajetória, né? Ela não é bem, ela não exemplifica bem o resultado final é de posicionamento. É de posicionamento. As áreas azul e vermelho ali, né, definem uma área. E não, é interessante, cara, eu entendi a questão da trajetória, mas o objetivo final não é a trajetória, não. É a posição. E até conseguir inferir, se possível, o tipo de estratégia que está sendo utilizada. Eu não entendo muito, mas o aluno, no caso, ele falou de double team, twitches, não sei o que e tal, então tem algumas formas lá de marcação, de jogadas, né, técnicas bem já conhecidas, assim, e, por exemplo, visualizar isso, bom, talvez vários ali especialistas olhando ali no jogo, mas fazer isso de forma automática não é tão simples assim. Essa parte eu achei muito interessante, porque esse é o único exemplo que a trajetória é um meio. Está usando como meio, como recurso, mas o resultado final, tanto é que tu não vê a trajetória de um jogador específico. Mas olha só, até assim, cada trabalho ele tem assim, uma característica bem peculiar. O primeiro trabalho que eu mostrei, acho que foi o segundo, que é aquele que usava trajetórias para gerar mapas, então o resultado não é uma trajetória, é um mapa. E é um grafo. Eu posso tanto gerar mostrar ele como uma topologia, com uma geometria, quanto portar ele como um grafo. Então, assim, é bem dinâmico, assim, dá pra como dizer, brincar bastante. Né? Existe algum equipamento que te dá uma precisão melhor? E essa precisão não dá porque os satélites não te enviam bem? Ou o equipamento... É um conjunto de restrições, né? Um equipamento que o telefone celular e assim, dependendo do telefone ainda, agora um pouco menos, né? Mas dependendo do sensor instalado ali, do receptor instalado dentro do telefone, eles são de péssima qualidade, né? Mas o próprio sistema GPS, né, ele tem um erro inerente para o uso civil, que é justamente uma restrição que o próprio Defesa americana, lá, o Departamento de Defesa, impõe. Mas aqui tem especialistas melhor para responder isso para ti, que eu sei que o professor Ricardo usa coisas bem mais avançadas que dão até 30 centímetros. Só falta o dinheiro cair na conta, mas os nossos equipamentos têm precisão de até 2 metros hoje. E a gente vai para 30 centímetros. Então aquela história que não, ninguém tem esse equipamento para ninguém jogar nisso, etc. Não é. Entendeu? A
questão não é esse ponto, não é militar, é outra preocupação. Mas hoje em dia você tem necessidades e tem meios de ser preciso, o que a gente está comprando, o que está desculpa, Paulo. Não, por favor. Para você fazer essa levantamento topográfico, por exemplo, exige uma necessidade de precisão. Então, você usar de recursos, para você fazer isso em um terreno muito grande, o pessoal aqui da Silva trabalha com isso. O equipamento é caro, né? E você tem que posicionar o primeiro, passar 2 dias fazendo uma medição. É muito meticuloso. Então, hoje em dia você consegue dinamizar, né? A gente está tentando trabalhar nesse sentido, dinamizar e com uma precisão impressionante. Então, é lógico que nos celulares não é o certo é deixar esses carinhas com, não, ó, 15, 20, 30 metros. Isso é salutar. Mas tem mesmo, né? É um equipamento adicional, né? Para fazer essa. Faz o ajuste. Fazer esse ajuste, né? E custa em torno de quanto? O conjunto de equipamentos que a gente está comprando agora para 4 aeronaves dá em torno de 18 mil reais. Quem ouviu falar de RTK, eu preciso do RTK. Que é uma forma de você criar uma base de referência, então em terra, e depois fazer o ajuste, a correção daquelas posições. Como eu falei, no nosso caso, a gente não tem interesse da aeronave ir para lugares imprecisos, perigoso. Nesse sentido que a gente tem a trajetória nossa é bem definida. O problema é quando a gente tem mais de uma aeronave, aí sim eu tenho várias trajetórias. Então o nosso problema é um pouquinho diferente e o processamento tem que ser em tempo real. Essas aeronaves vão ser as comuns ou tem que fazer uma adaptação? Eu não preciso, a nossa intenção não é, pode ser uma mosca. Se ela carregar o computadorzinho que a gente usa, tudo bem. A nossa intenção não é especificar a aeronave, mas sim como a gente valida, e é tudo modelado. A gente usa uma série de modelos autônomos, um conceito de trajetória semântica, envolvendo uma árvore ali, e verificação formal. Essa é a parte pesada. Nos pontos, existe uma análise em 2D. Eu usei o exemplo do metrô, porque a gente está no plano é mais fácil, não é simples, é mais fácil de analisar, porque a gente está em 2D. Quando a gente vai para o tridimensional, para os veículos aéreos, aí a gente tem que analisar em 2 pontos. Uma offline, que seria em 2D, tentando aproximar as aeronaves em regiões de conflito. E naquelas regiões de conflito, aí rodar algoritmos em tempo real ali para verificar situações críticas de colisão, por exemplo, onde eu tenho que atuar imediatamente para controlar o produto. Mas esse tipo de representação ali, que o Bob colocou, isso aí para mim, só que está em 2D ali, é exatamente isso que a gente tem no programa 3D. Por isso que eu bati o olho e falei, interessante, tu usou um recurso na minha leitura, para ditar um comportamento no internet. Na verdade, eu fiz matéria com um rapaz que está desenvolvendo essa parte sim, e falou que já existem, né, alguns softwares que eles usam para fazer esse tipo de análise assim, mas não, a ideia dele é fazer algo mais, até mesmo em tempo real, para mostrar durante o jogo, não apenas para depois analisar no meio do jogo, que apresenta para os jogadores a taxa que estão usando, essas coisas assim, para eles mudarem. Renan. Relacionado à precisão do GPS, hoje no celular é comum ter acelerômetro e giroscópio. Né? Atualmente se faz isso, existe a tecnologia para combinar os dados do GPS com o acelerômetro para tirar essa... Melhorar a precisão? Olha, eu nunca apliquei isso, desconheço. Porque o acelerômetro ali com aquela informação contínua, né?
não depende do sinal externo, ele pode fazer um posicionamento inercial, né? Ele tem a variação da posição. A ideia, essa é a ideia do filtro de Kalman, por exemplo, né? É combinar outras variáveis e, né, digamos, sem ferir, ou pelo menos seguindo as leis da física, poder precisar melhor essa informação. Aí, com certeza, um acelerômetro é uma informação importante, né, para melhorar esse valor, com certeza. Tá? É isso que a princípio, que eu conheço, né, e o que costuma se fazer isso muito é aplicar a posteriori, né, não em tempo real. Mas eu acho que também é possível, né? Outra coisa também você comentou bastante da acurácia, isso é uma informação que vem junto com o sinal? Vem. Aí ele usa, por exemplo, a variação na posição? O próprio receptor, ele calcula, né? Ele faz algumas, baseado em potência, quantidade de satélites, etc. Tem uma combinação de informações que ele infere. Não é que vem assim, pum, ele simplesmente repassa, alguém diz para ele, é isso aí. Então ele infere, às vezes ele se equivoca, tem esse problema também. Então às vezes ele diz que está um sinal preciso, mas o ponto está deslocado, né? Então é por isso que a gente, por exemplo, aplica uma combinação de técnicas para fazer a eliminação ou correção dos ruídos, né, na trajetória. Mais perguntas?